O Ezequiel estava mostrando que o demônio não vale nada. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Não adianta esse sacrifício. Nenhum de nós temos que derramar sangue nenhum. O sangue já foi derramado por Jesus por nós. Não existe isso hoje. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Tem que trazer as pessoas para perto, para que elas ouçam a palavra. As pessoas devem chegar perto para que elas vejam o que Deus está fazendo na vida delas, como Deus opera na vida delas, o que Deus pode fazer na vida delas. Mas chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Meu irmão, isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer pregador, para qualquer obreiro, para qualquer membro da igreja. Se o altar está quebrado, não adianta orar, irmão. Restaure o altar quebrado. E às vezes nós deixamos o diabo quebrar o nosso altar. Como? Com um ódio que vem, uma mágoa que vem, uma tristeza que vem, um pecado, um desejo prazeroso, mas é pecaminoso. Teu altar está quebrado. Você tem que restaurar o altar. Não adianta, Baal quebrou o seu altar, você deixou entrar, entenda bem. É como eu falei, puxa, eu estou pregando e você está no game. Não adianta, irmão. Estou vendo notícia, não é hora. Você não está ligado. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem que estar ligado com Deus completamente, não pode estar desligado. Você tem que se focar em Deus nessa hora, focar na presença do Senhor e ver o que Deus pode fazer e o que Deus vai fazer. E veja se o seu altar não está quebrado. Entrou uma mágoa, entrou uma tristeza, entrou uma revolta, entrou um ódio, entrou um desejo. Ninguém vê, mas Deus vê. Você deixou o Baal quebrar o seu altar, irmão. Não pode. O que você tem que fazer? Restaurar o altar que está quebrado. Enquanto você não restaurar, você vai orar, vai orar, vai orar, e não vai descer fogo dos céus. Porque Baal não edifica. Baal só sabe matar, roubar e destruir. Ele não vai trazer. Eu tenho falado para vocês aqui todos os dias: Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias, Satanás não leva ninguém para uma ilha de prazeres, Satanás leva você para um lugar para te matar, roubar e destruir. Ele vai levar você para uma ilha de tormento. No começo você, um dia um homem falou que o diabo faz de tudo para o caminho do inferno ser prazeroso, você achar que é bom, até que você vai se dar com o tormento. Já viu mais ou menos naquele lugar assim, cada fruta, aquelas frutas saborosas, tudo bem, daqui a pouco quando você viu, caiu num pântano, e que agonia, você quer sair de lá, aquela areia movediça, você está afundando e não tem como, não tem onde você colocar, você foi seguir aquele caminho, parecia ser bom. Não, o diabo não é bom, ele não vai colocar, levar você para a ilha de fantasia, de prazer, de querer levar você para o inferno. E as pessoas caem. Restaure o altar, irmãozinho. Toma uma posição: Jesus, limpa o meu coração. Eu não quero nada que esteja errado no meu coração, sentimento errado. Não quero nada que não provém de ti, nada que esteja contra a tua palavra. Não funciona. Tem que restaurar o altar. E tem muita gente no púlpito, mas o altar, o coração dele está quebrado. Não pode, pregador, tem que limpar o coração. Não pode, irmãzinha, está aqui assistindo sempre, não falta uma sexta-feira de campanha, domingo vem amar a Deus, vem adorar a Deus, mas com o altar quebrado, e ora todos os dias, e como diz o outro, reza, não está funcionando, porque o altar está quebrado. O altar tem que ser restaurado. Pastor Jair, você não está no meu lugar, você não sabe o que eu sofri. Claro que eu sou uma pessoa cheia de mágoa, de sentimento. Você tem que restaurar o altar. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem e nos maltratam. Está te perseguindo, está te maltratando. Jesus tem misericórdia dela. Não fique com raiva dela, que é uma tática do diabo, para você ter raiva daquela pessoa que quer destruir seu casamento, destruir a sua vida, que passa perto de você de cara feia, não é verdade? Que faz de tudo para lhe prejudicar. Você sabe, mas não tem que ter raiva. Isso é uma tática do diabo. Para quê? Para quebrar o altar. É uma tática de Satanás para destruir você. E as pessoas caem na cilada do diabo. Não caia nessa astuta cilada do diabo. Eu falo, o diabo sabe que você não se droga, não adianta ele trazer uma droga para você. Ele sabe que você não se embriaga, não adianta ele trazer o uísque escocês para você. Nem liga para isso.
Ele sabe que você não se prostitui. Não adianta para o homem trazer a bonitona ou para a mulher trazer o bonitão, que a senhora não vai, a senhora é mulher de Deus, o senhor é homem de Deus, o senhor não se prostitui de maneira alguma, o senhor não cai nessa cilada, mas ele sabe que você se magoa, então ele usa sempre alguém para magoar você. E pessoas de perto, às vezes, porque quando é de longe é fácil de perdoar. Deus, a pessoa me, rapaz, Jesus tem misericórdia dela, mas quando é pessoa que você vê e continua te magoando, você tem que vencer a você mesmo e não deixar que o seu altar fique quebrado, que o seu altar fique em pedaços. Elias não chegou orando, não, restaure. Paulo, o apóstolo, ele fala na primeira carta aos Coríntios 11, 28, olha o que ele vai colocar ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine, irmão, se seu altar não está quebrado. Aí depois participe das bênçãos, coma desse pão e beba desse cálice. Depois você participa da mesa do Senhor, mas se examine se seu altar não está quebrado. Elias não chegou para esse lado, viu pessoal, eles oraram, não, ele viu que o altar estava quebrado, então não adiantava ele orar com o altar quebrado, ele tinha que restaurar o altar. Quem quebrou? Foi Baal. É Baal que mata, rouba e destrói, quer dizer, a ação do diabo. Ele foi restaurar o altar. É necessário que você restaure o altar. É necessário que você coloque a casa em ordem. Ele fez isso, restaurou o altar que estava quebrado, mas fez mais ainda, diz assim: e restaurou o altar que está quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, não faça nada fora da palavra, tem que fazer conforme a palavra ensina, não é coisa da mente do homem, é dentro da palavra, não faça nada fora da direção da palavra. Quando o Senhor Deus chamou o Josué, disse: Josué, não sai para a direita nem para a esquerda, não inventa história não, porque você já tem a palavra, para que você vai inventar história? Não cria situações. Dizendo, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda o rego se encheu de água. Isso aqui não era uma autoconfiança, era uma confiança total em Deus, Senhor, querendo mostrar que Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Pessoal, esse é o nosso Deus. Não vai só queimar, não, vai até lamber a água, quer dizer, o fogo seca, né? Agora vai na mesma hora evaporar aquela água. E aí ele fez mais ainda. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, atenção, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha o que Deus ele fez. Primeiro ofereceu a oferta de manjares. Tem gente que só vai oferecer a oferta de manjar, o louvor para Deus, depois que a bênção está na mão. É o chamado culto de ação de graças. Não é errado, mas eu quero ver oferecer o culto de ação de graças antes da bênção chegar. Isso quer dizer o quê? Você crê que Deus está no controle, você crê que Deus está agindo. Situações bíblicas. Um homem chamado Josafá, ele foi cercado por 3 nações, ele buscou a Deus. Quando ele entendeu que Deus estava no controle, ele começou a oferecer louvores. Eu gosto muito dessa passagem. Ele chegou, colocou os cantores na frente dos armados, que foi uma coisa de doido, porque os armados vinham na frente para proteger das flechas, das lanças, das pedras. O povo adversário mandava, eles subiam os escudos. Ele botou os cantores na frente, porque ele tinha convicção que Deus estava na frente da batalha, que nenhuma seta do inimigo chegaria, porque o Senhor estava na batalha. Quando você crê que Deus está na batalha, você age da mesma forma. Paulo e Silas, presos, depois de açoitados com varas, estavam amarrados no tronco, acorrentados. Sabe o que aconteceu? Eles oraram. Quando entenderam que Deus já tinha tomado conta da situação, começaram a cantar. E no meio dos cânticos, Deus manifestou o poder dele. Elias ofereceu a oferta de manjares antes, sabendo que Deus já estava no controle.
Aí ele fez a oração, primeiro já até louvou a Deus, né? E foi lá fazer, e Senhor, eu não fiz da minha cabeça, eu não inventei história, eu não criei situações, Deus, eu fiz tudo conforme a tua palavra, faça tudo conforme a palavra. Você está comprando e vendendo de acordo com a palavra? Você está desejando as coisas de acordo com a palavra? Você olha para as pessoas de acordo com a palavra? Tudo isso tem que ver. Tudo isso, nós somos da palavra, nós temos que estar em comunhão com ela. Senhor, fiz todas essas coisas conforme a tua palavra. Aí vem responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizer tornar o seu coração para trás, porque o povo estava na rebeldia e Deus não podia abençoá-lo. Mas Deus é misericordioso, vendo o arrependimento do povo, ele agiria. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Esse é o Deus da Bíblia, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pronto, acabou. O povo nessa hora virou as costas para Baal e foi adorar o único Deus. É a mesma coisa. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, até o 11. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus você paralisa qualquer ação de qualquer demônio. Não sei qual é o nome dele. É 7 cemitérios, 7 encruzilhadas, está amarrado em nome de Jesus. Acabou. O nome de Jesus tem poder sobre todos os nomes. Pode ter certeza disso. Creia de coração. Aí ele diz mais ainda. Versículo 10. Pelo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Nosso versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O povo disse lá atrás: só o Senhor é Deus. Se Jesus é o Senhor, Jesus é Deus conosco. É isso que a nossa família tem que ver. Talvez estamos evangelizando a família, estamos orando por ela, mas elas não estão vendo o fogo de Deus na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor não estão vendo o fogo de Deus. Diz uma ilustração, né? um caso, e aí eu não sei até onde é caso ou causa, né? Que a pessoa conta assim para ilustrar uma parábola, né? Que numa cidade do interior, uma igrejinha pegou fogo. E o prefeito da cidade estava lá, né? Cidade pequena, e tudo bem, e o pastor chegou: seu prefeito, a igreja precisou de pegar fogo para o senhor ouvir. E o prefeito olhou para ele e disse: a sua igreja nunca pegou fogo antes? É uma ilustração, quer dizer, mas não era o fogo, quer dizer, quem falou disse que é o fogo de Deus. Meu irmão, nós temos que descer fogo nas nossas orações, as pessoas devem ver esse fogo. Como é que vamos ter? Não esqueça, para usar o nome de Jesus, você tem que ser dele. Você é dele? Então diga: Jesus, eu vou ser do Senhor a partir de hoje, basta que você creia.